Gostaria de iniciar nosso webinar de hoje, falando mais sobre terminação cordeiro, mais um webinar de terminação cordeiro, número 3. E dando espaço, antes de mais nada, agradecendo a João pela disponibilidade. Nós vamos gravar, João, esse webinar. Eu tive pessoalmente com o João, conheci lá a terminação dele, o confinamento, conversamos bastante. Ele é parceiro de um grande amigo nosso, dois grandes amigos, aliás, Humberto e João, e vai falar um pouco da experiência dele para todo mundo aqui. Esse webinar vai ficar gravado, né? E a gente, acho que todo mundo gostou daquela forma que a gente brincou com a ferramenta, com a ferramenta. Aí, ó, outra coisa interessante aqui, se eu quiser desativar seu som, eu desativo. Porque o seu som tá ligado aqui, João. Porque às vezes a gente tá falando, ou você tá falando, o outro tá com som, né? Esse aplicativo é legal. Aí aqui eu posso desativar seu som. Tá ligado aí, não sei o som de quem aí, Giovanni. Enfim, tá avisando aqui no aplicativo. Mas eu gostaria de iniciar, sem muitas delongas, como diz o outro. É, Pediram a João que falasse um pouco, se apresentasse, quem é ele, onde é que está o empreendimento dele, por que ele entrou nessa atividade, o que foi que fez ele entrar isso, se ele já era criador antes, enfim, fazer um resumo do início da história dele até hoje, e aí depois a gente começa o bate-papo. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, professor. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre ovinocultura, sobre terminação, sobre negócios. Para mim é muito bacana poder conversar sobre esses temas. Meu nome é João Batista, eu sou gaúcho, aqui de Gravataí, fica próximo de Porto Alegre, faz parte da região metropolitana, Rio Grande do Sul, cidade de Gravataí. Eu tenho 47 anos, eu nasci e me criei como agricultor, depois de fazer faculdade, eu me voltei para a área comercial. Então, eu trabalhei 5 anos na Brasil Foods como vendedor e supervisor. Depois eu fui para Pirelli Pneus, trabalhei 14 anos vendendo pneu de caminhão para todo o Rio Grande do Sul, direto de fábrica, atendia todas as principais frotas de pneus do Rio Grande do Sul, eu atendia. Chegou um momento da vida que eu disse, olha, quero voltar para minhas origens, quero voltar para viver do agro. Então, isso faz 5 anos, a gente adquiriu um sítio de 15 hectares aqui em Gravataí, e pela amizade que eu tenho com o maior frigorífico do Rio Grande do Sul, de ovinos, que é a Carneiro Sul, a proximidade e a amizade que eu tenho com os dois proprietários do frigorífico, surgiu uma oportunidade de negócio, que eles me passaram essa demanda, uma demanda de ter um confinamento de ovinos próximo do frigorífico. O nosso Rio Grande do Sul aqui é grandioso, é muito grande em extensão, e a gente sabe que a maior parte da parte de criação de ovinos é na campanha, na fronteira, que está situado a 700, 800 quilômetros do frigorífico. Hoje é o maior frigorífico, ele abate em torno de 250 a 300 animais dia. Então, devido às dificuldades de logística, para o frigorífico era importantíssimo ter um grande parceiro de negócios, um terminador de ovinos próximo do frigorífico. Foi-me passada essa oportunidade e foi aceita. Então, a gente começou há 1 ano atrás a construção de um galpão, são 100 metros por 18, onde a gente faz a terminação de cordeiros.
Nesse primeiro ano, a primeira carga de cordeiros chegou dia 6 de fevereiro. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu entregar para o frigorífico 518 cordeiros por mês. Devido às enchentes há 2 anos, ano passado a gente teve muita dificuldade de oferta de cordeiros magros. Então, a nossa meta era um pouco acima disso, mas o que para nós se tornou mais difícil era a falta de cordeiro magro. Então, a gente não tinha onde comprar esse cordeiro, principalmente na entre safra. Então, foi o grande desafio do ano passado. João, Professor, é, alguma outra pergunta? A gente vamos segue. lá iniciar. João, é o seguinte, passada a apresentação aí de João, eu gostaria de perguntar a ele, para iniciar o bate-papo, volto a dizer a todos aí que as perguntas pode botar no chat, né? Na medida do possível, a gente vai anotando aqui. Quem tiver ainda com o microfone ligado, por favor de ligar para não dar microfonia. A José Nilton, acho que está com o microfone ligado. E, João, é o seguinte, como eu disse, gostaria que você dissesse quantos anos você iniciou, né? Se você já tem algum balanço do primeiro ano, né? Mesmo que seja um primeiro ano sem ter completado 12 meses, digamos assim, salvo engano. Qual foi o seu balanço do negócio de terminação? Como é que está a sua dificuldade ou sua facilidade para fazer aquisição do animal magro para engordar? E qual o tipo de animal que você dá preferência para trazer para a sua terminação em termos de ganho? Depois nós vamos avançando mais na parte mais técnica. Tá bem, tá bem. Ah, eu sempre ressalto que eu entrei nesse ramo da ovinicultura, pensando como um negócio, tá? Então, a gente tentou construir um galpão onde ficam os animais, ao lado tem uma fábrica de ração, que eu mesmo produzo a ração para os animais, tentando sempre fazer de uma forma muito funcional, tá? Para que o dia a dia fosse menos, que conseguisse trabalhar com um pouco menos de funcionários e que conseguisse com toda uma estrutura funcional para melhorar o manejo, melhorar cada dia mais a parte de terminação de cordeiros. Então, a decisão mais importante para quem está pensando em entrar nesse ramo? Eu tenho. Eu ganhei. Vendo?
Então, a gente produziu, ano passado, no inverno, 400 cordeiros. Esse foi o meio que a gente encontrou para fechar o ano no azul. Porque, como eu havia falado, o grande desafio é ter cordeiro o ano inteiro. E se a gente não tem, a gente vai ter que produzir. Porque, do contrário, eu teria que ficar com o confinamento fechado 3 a 4 meses, que é a entre safra. Então, a gente utilizou dessa alternativa para manter o confinamento em funcionamento. Hoje, quem trabalha cuidando desses animais, que gira em torno de 1.500, 1.800 animais, sou eu e mais 3 funcionários. A gente faz toda a parte de esquila, toda a parte sanitária, toda ela apenas com 4 pessoas. Mesmo com todas as dificuldades do primeiro ano, ele foi um ano rentável. A gente acabou no azul. A meta para esse ano, a meta do frigorífico, diante da demanda de mercado, é a gente dobrar a produção de animais. Inclusive, hoje a gente estava em reunião tentando achar alternativas para chegar no número do ano de 2026, que, no momento, é conseguir aumentar o número de cordeiros magros, né? Eu saí fora aqui e voltei, não sei se vocês perceberam, eu mexi sem querer aqui em um botão, mas enfim, e peguei a metade da sua fala do início, né? Mas você estava dizendo que está pensando em novas estratégias, né? Porque, como diz o outro, terminação ela não pode, tem que ter matéria-prima, né? Quantas operações você está conseguindo rodar no ano de lote de engorda, digamos assim? Consegue fazer 6 operações no ano, 8, tipo, né, de engorda, ou todo dia? Tipo assim, você pega um lote que você começou com 200 animais, 300 animais, aí você entrega lote ou vai entregando lotes pequenos? Como é que está essa gestão desse giro de lotes assim, né? Porque, teoricamente, se você engorda com 60 dias, você poderia girar 6 vezes, né? Se você começasse do zero e botasse 300 animais lá, digamos assim, né? A gente sabe que não é bem assim que a coisa toca, né? E se conseguir fazer com 45 dias, você pode fazer mais operações. E a vantagem disso é que isso amortiza o custo fixo seu, no caso, né? Das instalações que você investiu, tudo que você investiu aí, isso amortiza mais rápido, digamos assim, né? O custo fixo, o custo de instalação da terminação, que houve um custo inicial de implantação. Eu vou expor aqui o melhor momento. O melhor momento, depois eu vou dar uma visão do todo. O melhor momento para mim foi no final do ano passado, meses de dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Foi a época de maior oferta. Então, em dezembro, a gente adquiriu 1.200 cordeiros. Em janeiro, a gente estava com 1.850 cordeiros. Esses cordeiros que são duas visões. É bem interessante porque, assim, pro frigorífico, a meta que o frigorífico me passa seriam 200 animais por semana. Então, esse seria o grande objetivo do ano de 2026, entregar 200 gordos por semana. O que acontece? Amanhã eu vou entregar 220. Nesses meses de janeiro, fevereiro, março e abril, eu vou chegar na meta. Porque eu estava com um volume de 1.850, eu estou conseguindo entregar 800 por mês. Tá? É a melhor parte do ano, é o maior faturamento. Agora que vem a parte difícil, que é o pós-abril, que daí começa a reduzir o número de animais e, automaticamente, daqui 60 dias, eu não vou ter os 200 para entregar por semana. Então, a gente já está montando estratégia de, se não tiver no mercado, a gente vai produzir o cordeiro, comprar ovelhas prenhas e produzir o próprio cordeiro aqui,
Claro que, mesmo assim, vai ser bem difícil alcançar a meta de 800 por mês, porque a minha área é muito pequena, eu não tenho área grande, a minha 15 hectares de pastagem não são suficientes para produzir mais de 400 cordeiros. Mesmo que as ovelhas já estão prenhas, já vêm praticamente quase no momento de dar cria, né? Na verdade, então vai ser uma ginástica, né? Que vocês vão ter que fazer aí, né? Uma ginástica. E engraçado que isso aí, para quem a maioria são daqui da Bahia que estão participando da webinar, e é bom se dizer, todo mundo entender, que lá no Rio Grande do Sul, e às vezes a gente discute muito isso, questão de safra e entre safra. Então, quando ele fala que novembro, janeiro, fevereiro, teve muito, porque coincide com o período da safra, que muitos dizem que no Rio Grande do Sul já não tem mais isso, consegue, em relação a outrora, né? Que a relação de safra entre safra era bem drástica, radical, uma da outra. Hoje não, a safra entre safra está quase que se nivelando o ano todo. Mas a gente percebe, até pela fala agora do Batista, que existe a safra. Quando ele fala que a partir de agora, de abril, tem que traçar outras estratégias, porque tem que cumprir a meta e correr atrás, enfim, né? Até chegar o mês de agosto, setembro, novamente, né? Que seria a véspera da safra ou a safra. Sim. Então, o Rio Grande do Sul tem isso, né? O Sul, de uma maneira geral, o Uruguai também é assim, né? Então, daí porque ele teve essa grande oferta. O bom disso tudo, João, é que coincide com a época de maior consumo. Já pensou se a safra fosse o contrário, né? Ou seja, o maior consumo é dezembro, janeiro, né? Um pouquinho de novembro. Tanto é que estourou o mês de dezembro aí a demanda no sul do Brasil, né? E por causa das festas de Natal, do Ano Novo, verão, enfim. Então, o fato é que eu já aproveito para fazer duas perguntas. Uma é o seguinte: é fato que frigorífico tem que estar, terminação que tem que estar próxima de frigorífico, né? Pelo que a gente está vendo aí, essa história, o frigorífico está longe, esquece. Isso parece que é determinante. Segundo, a parceria com o frigorífico independente se ela é no papel, se ela é no fio do bigode, se é na amizade, é necessário, porque ela que dá a garantia da fluidez dessa terminação em todo sentido, né? Garantia de poder investir, de poder correr atrás, etc. E me parece que a parceria de vocês com o Carneiro Sul vai até além disso. Eu já vi caminhões do Carneiro Sul levando animal aí para vocês, puxando para cá, pulando para cá. Quer dizer, às vezes vai para a fronteira, traz lá 250 animais, 200 tá bom para bater, mas 50 não tá bom ainda para bater, e de repente já vai para a terminação. É mais ou menos isso que acontece também? Como é que é? Isso mesmo, professor, bem interessante. A parceria é muito forte entre o confinamento de galpão e o frigorífico Carneiro Sul. E por que é muito forte? Porque a gente faz ações que geram lucro para ambos. É bom para os dois lados. E explicando um pouquinho a logística, por que é importante o confinamento estar perto do frigorífico? Ano passado, várias vezes, devido à distância da fronteira, devido à precariedade de algumas estradas, de forma de dificultar o carregamento nas fazendas grandes, principalmente no inverno. Então, assim, para que o frigorífico não pare um dia, a gente sempre tem um confinamento para dar apoio. Então, isso aconteceu várias vezes ano passado. A gente se ajuda, a gente não deixa o frigorífico parar. Então, seria a forma de eu estar contribuindo e ajudando o frigorífico. Agora vem o outro lado que ele me favorece também. Como o frigorífico compra gordo, ele compra todo o produto do criador. Ele chega lá e ele compra, eu vou levar o magro e o gordo. O magro, ele dá o destino para o confinador. O gordo, ele já leva para o frigorífico. Então, essa parte da compra feita pelo frigorífico e toda a logística ser feita pelo frigorífico é muito bom. Isso ajuda bastante. Então, além da minha parte que eu compro animais na fronteira, a maioria dos animais são comprados pelo frigorífico.
E isso a gente divide frete, a gente acaba sendo também muito importante para o criador, porque no momento que o João Bernardo da Carneiro Sul liga para fazer a compra de uma fazenda, ele está comprando tudo que tem à venda. Isso é bem importante. Eu gostaria de dizer que quem quiser fazer pergunta, põe no chat aí, viu? Para a gente ir adiantando. Outra coisa também que eu queria saber, indo para a parte agora técnica da terminação, vamos falar um pouco agora sobre a questão sanitária dos animais, né? A questão das doenças na terminação, na chegada desses animais, que a gente sabe que chega animal de várias fazendas misturado, A, B e C, o que as instalações já ajudam, se tem uma, né? Como é que você trata o animal? Chegou na propriedade, qual é o primeiro... se todos os animais que chegam já chegam conhecendo o coxo, né? Ou seja, se tem uma adaptação de coxo, que é outro problema, acredito eu, em todo lugar. Eu visitei aí em janeiro, fui lá na fronteira, lá visitei os carregamentos lá no caminhão de João, na Carneiro Sul, umas 4 propriedades, e percebi que tem produtor lá que cria no sistema de pasto, né? Não dá nada, é naquele pasto mesmo lá, com dificuldade, o manejo dificultado. É claro que o clima e o pasto ajudam muito aí no Rio Grande do Sul, a gente percebeu isso, mas eu não vi ninguém preparando o animal. Se viu, é porque eu já vi os animais gordos, né? Mas não sei se tem todos os produtores aí, se costuma fazer o manejo do cripe para o animal já sair com velocidade e chegar no coxo já devorando, digamos assim, entre aspas, conhecendo, né? Ficar olhando para o céu, nem para o lado, cheirando para poder comer. Se você enfrenta esse problema, e quais são as estratégias que você faz quando esse animal chega na questão da sanidade, antes e durante a terminação, as doenças e os protocolos sanitários. Muito bem, vamos lá. Todo animal que chega, a gente criou um protocolo que é sempre feito da mesma forma. Então, o animal chegou, a gente tem um peso do animal da fazenda, mas normalmente esse animal fica 2 dias do caminhão, fica um dia carregando e outro dia até chegar aqui, são 700 e poucos quilômetros, né? Mesmo a gente tendo o peso do animal lá da fazenda, quando chega aqui a gente pesa todos os animais. Então, primeiro passo, chegou, pesou, vai para o galpão, dividimos 30 a 40 animais em cada baia, tá? E aí isso é o que a gente chama de adaptação. Adaptação é o animal que vai receber só feno de Tifton triturado. Por 2 dias ele fica na baia só com água limpa e feno de Tifton triturado. Após os 2 dias, que é o momento do animal descansar, desestressar, a gente começa a parte sanitária. Então, todo animal que chega, a gente aplica o vermífugo. Alguns animais que chegam já demonstrando que estão com conjuntivite, algum outro problema sanitário, a gente de imediato já faz uma ação sobre esse problema. Nos últimos meses, muito forte aqui o índice de conjuntivite, o animal já chega lacrimejando, então a gente aplica um colírio, um antibiótico para esse animal. Após a aplicação de vermífugo e alguns casos de colírio, esse animal vai para a esquila. Todo cordeiro é esquilado. Então, o protocolo é, chegou, pesou, vamos aplicar o vermífugo e vamos esquilar. A gente já fez diversos testes de animal que não foram esquilados, o índice de conversão é muito maior no animal esquilado. Só para interromper aí, quem não conhece, acho que todo mundo, esquilado que ele está se referindo, é tirar a lã, porque os animais lá são lanados, né? Então ele tosquia e tira a lã do animal, porque naturalmente essa lã aí, ela diminui a qualidade da conversão alimentar,
porque tem estresse térmico aí envolvido, a depender da época do ano. Ou seja, come pelos dois, come para engordar e come para lã. Então ele tira a lã para o animal, acredito eu, ter um conforto. Não sou tão especialista, mas apesar de veterinário, eu acho que é mais ou menos por aí. É exatamente isso. E em termos de sanidade, termos sanitários, a maior ação nossa é o vermífugo. Essa é a maior ação. O animal que fica ali encerrado, fica preso, como ele fica no máximo 60 dias, a gente aplica um vermífugo só na chegada, após 2 dias da chegada. A gente tem um controle bem rigoroso aqui. A gente pesa na chegada, a gente pesa 15 dias, 30 dias, 45 dias e 60 dias. Pesamos também a quantidade de alimento que esse animal consome. Tudo isso a gente faz para ter os números, para ver quanto ele está comendo, quanto está convertendo e qual é o ganho de peso nos primeiros 15 dias, 30 dias, 45 dias. Então, é uma meta nossa manter todo esse controle, porque só tendo controle a gente vai saber se dá lucro ou não. Viajando mais na maionese aí da sanidade, esses animais, então, é melhor vermifugar todos que chegarem, né? Independente de estar olhando lá a conjuntiva, se está vermelha, está rosa, está claro, independente se vai fazer OPG, porque tem uns que parece que gostam de vermifugar e fazer logo OPG, né? Para ver se houve algum retorno daqui a 10 dias, digamos assim, né? Eu lhe aproveito e pergunto a questão das doenças respiratórias, pneumonia, se tem casos, isso é significativo ou não é? A questão também se vacina as coccidioses, ou esse animal já vem vacinado, no via de regra das fazendas aí do Rio Grande do Sul, como é que o pessoal aí trata essa questão também das coccidioses, da vacina? E a outra coisa também é se cordeiro fêmea, né? Se você recebe cordeiro fêmea e como é a questão da gestação, porque, por exemplo, aqui o pessoal não faz ultrassom. Então, se o cara compra uma cordeira fêmea com 1 mês, ele não sabe, com 1 mês não tem condição ainda de saber se está prenha. Mas aí ele joga na terminação, quando dá 30, 60 dias, ele já vai ver o prejuízo lá. Aí ele já perdeu dinheiro com esse animal, entre aspas, né? Em termos de ganho de peso e até de conversão, porque você vai comer por 2, que é o animal que está na barriga da fêmea, e vai ter que perder o animal, ou então virar uma mãe para poder parir, né? Bem interessantes as perguntas. Vamos por partes. Questão de sanitária, então. Hoje, após um ano de confinamento, o nosso índice de perca de animais mortos, de mortalidade. Então, já passaram 6 mil animais. Quantos morreram nesse período? Nosso índice está 1,5. 1,5 animais morrem. Desses 1,5, qual é o principal motivo de morte dos animais? É pulmonar. Então, o que a gente está fazendo? É que eu gostaria de dizer que 1 ano eu estou aprendendo. A gente está recém começando, nós temos muitas coisas que a gente já está, agora nesse 2º ano, mudando, aprimorando, fazendo coisas diferentes, porque a gente vai crescendo e amadurecendo e mudando as estratégias. Por exemplo, a gente, em alguns animais, no início, só aplicava vermífugo para todos. O que a gente está fazendo já a partir desse mês? Alguns animais que chegam, que a gente já percebe que tem algum problema pulmonar, alguns animais mais fracos, a gente já está usando um antibiótico para eles. Uma coisa que eu sempre digo aqui para todos, tem muita gente que vem conhecer, muita gente que faz perguntas, eu sempre digo, vermífugo, antibiótico, eu sempre uso o mais caro, porque o mais caro é o que dá mais resultado, Então, assim, eu não economizo em vermífugo e antibiótico, eu compro o melhor.
porque isso dá um retorno, e dá um retorno rápido. Então, medicação, para mim, é importante e eu só uso melhor. Questão de animais, as borregas, as cordeiras que chegam prenha. Agora, nessa época, já começa. Aqui no Rio Grande do Sul já está começando. Então, a gente tem parceiros que vai começar. Ano passado a gente não fez, a gente fez tudo visual. Começou o ubre a aumentar. Aparentemente ela está prenha. O que a gente fazia? Largava para pastagem e esperava ela dar cria. Então a gente aproveitava esse animal para criar o cordeiro. Daí, depois da cria, a gente engordava a matriz, engordava o cordeiro e vendia para o frigorífico. O frigorífico, 99% compra cordeiros, mas ele também abate ovelhas. Então, o combinado é esse. Chegou prenha, a gente cria e depois manda os 2 gordos para o frigorífico. Então, esse ano a gente já está com um projeto de passar ultrassom, que isso vai acelerar bastante o processo. A gente não consegue exigir do criador lá da fronteira passar ultrassom. Ele diz, eu acho que não estava com o carneiro, mas normalmente algumas vêm prenhas. Então a gente vai adotar o método aqui de tentar passar quase todas ultrassom para já dar o destino certo para aquele animal. A outra pergunta era... Vacina. Costidiose. Isso a gente só faz naqueles animais que nascem aqui. Os outros já vêm da fazenda, já vêm vacinados da fazenda. Mas todos que nasceram aqui a gente fez. Outra coisa também, a questão daí, suas instalações são instalações suspensas, né? E automaticamente você tem um índice enorme, qualquer terminação tem um índice enorme de fezes, né? E esses resíduos, ele não pode ser acumulados, né? Esses resíduos, quando o animal está defecando bolinhas, como diz o outro, é mais fácil a higiene, é mais fácil tudo. Mas como ele começa a defecar pastagem, é pastoso, melhor dizendo, por dificuldade de alimentação, nutrição ou até alguma doença e tal, isso constitui um problema sanitário, né, a posteriori. E isso gera o quê? Se a higiene não for muito 100%, gera mosca, né? Vira um criatório de moscas. Então, eu lhe pergunto qual é a estratégia que você vem fazendo com isso, se você já passou a situação disso, né? E depois quando eu for perguntar, fizeram uma pergunta aqui sobre dieta, aí daqui a pouco a gente entra em nutrição. Mas estamos em sanidade ainda. Toca o barco. Realmente, nós passamos por 2 meses bem difíceis ano passado. Inclusive, o que acontecia? A maioria dos animais começou a estercar pastoso. E o esterco pastoso, ele entupia as baias. O esterco não descia mais, daí começava a acumular urina, acumular esterco. O que isso significa? Que são 1.000 animais estercando, dá em torno de 800 quilos dia. E isso ia acumulando. Então, a gente passou muito trabalho na limpeza, tivemos que fazer um trabalho braçal de tirar todo esse esterco que ficava sobre a madeira, sobre o ripado onde descia o esterco e não estava descendo. Tentamos investigar de todos os jeitos o motivo que estava acontecendo isso, porque nos primeiros 6 meses não estava acontecendo. O esterco era em bolinhas, descia tudo, era tranquilo. Então, após uma longa investigação, nós chegamos no motivo, e o motivo era a troca de feno. No momento que eu troquei o fornecedor do feno, o feno de tifto seco mudou o esterco dos animais. Daí nós voltamos para o feno novo, para o novo feno, né? A gente comprou uma nova carga de feno e aí eles voltaram, os mesmos animais voltaram a estercar em bolinhas.
A gente, no início, foi bem difícil nós achar. Será que é um problema do concentrado? É um problema do milho? Porque, já falando em dieta, a minha dieta aqui é assim, já vou antecipar. A base é 70% é milho, milho quebrado, são 18% de um concentrado, a gente aqui é um parceiro, tem como parceiro a Supra, que é ela que nos fornece um concentrado próprio para ovinos, que tem 36% de proteína, e mais o fenoditífito, seco. Então, a base da minha dieta, a base da dieta dos animais é o milho. A gente compra milho seco, vem num caminhão, num bitruque, vem em torno de 30 mil quilos, ele é a granel. O milho chega aqui, ele dura 20 dias. Então, como eu a cada 20 dias eu troco de milho, eu imaginei que fosse o milho que estava gerando esse problema. E, na verdade, era o feno, que não estava fazendo o papel de fibra exatamente como devia fazer, né, professor? A importância da fibra na dieta, né? E só para aproveitar aqui, agregar duas perguntas e colaborar, um pergunta aqui qual dieta você usa e qual a média de peso que você compra do animal, e qual o peso ideal na entrada da terminação. Isso você vai falar. Mas falando, eu tô sendo forçado a aprender e estudar mais sobre terminação. Aliás, de 3 anos para cá eu tive que voltar a ser veterinário, porque eu trabalho mais da porteira da fazenda para fora já há mais de 10 anos, com agronegócio, enfim, tal, com gestão, economia e administração. Então, por causa lá do meu trabalho lá em Remanso, eu tive que voltar a ser veterinário. E hoje é fácil ser veterinário com esses instrumentos que tem hoje aí, né? Com auxílio da internet e tudo mais. Não é difícil, não, para quem tem alguma base. E eu estou estudando muito terminação. E tenho percebido a importância na qualidade do insumo que é dado ao animal para engorda. Seja ele no verde com a função de ruminar, do animal gerar saliva para ruminar, que isso é diretamente ligado à qualidade desse feno, desse capim, é ligado ao tamanho do corte dessa gramínea, é ligado, você acabou de falar em compra milho quebrado. O milho quebrado, que é outra coisa também, o Richard está falando muito disso, né? Quando o milho, que ele compra milho grande, olha o tamanho do milho, porque o milho quebrado, às vezes, é resíduo de milho ruim, né? Ruim entre aspas, em termos de tamanho, né? Porque depois de quebrado, você não sabe como foi feito aquilo ali. Virou uma mistura, digamos assim, né? Do milho bom com o milho fraco, digamos assim, né? Quando quebra. Então, como é importante essa questão aí, né? Que vem fazer o conforto e o melhor metabolismo do animal com essa alimentação, né? Que é o objetivo, né? Então, eu deixo para você responder essas perguntas, qual o peso ideal, qual dieta que você usa, que você começou dizendo, para a gente não passar batido aqui as perguntas, e Sim. qual a média de peso vivo que você compra, que tem a ver com, acredito eu, com o peso ideal de compra. E você continua falando aí da sanidade, onde eu não interrompi, se lembrar. Tá bem, tá bem. O animal, o ideal é que ele chegasse aqui, para mim, o magro, em torno de 30 quilos. Por quê? Porque o frigorífico, para o frigorífico, o ideal é abater um cordeiro de 40 a 43 quilos. Então, o animal chegando aqui com 30, 32 quilos, eu vou colocar mais 10 quilos nele. Então, ele vai ter uma carcaça, uma estrutura Alguém e está no isso vai me telefone aqui, ó, tocando. rentabilizar eu conseguindo colocar mais 10 quilos. E chegando com 30, mais 10, eu vou entregar para o frigorífico com 40. Então, vou estar cumprindo a O meta que telefone o está frigorífico tocando. me exige, que é de 40 a 43 quilos, é Não o entendi, não. ideal para eles, né? Voltando na dieta, o legal aqui é assim, o Rio Grande do Sul tem uma produção muito grande de milho, e milho de qualidade. Então, eu compro o milho inteiro, ele vem num caminhão a granel, mas inteiro. E eu tenho aqui um moinho que eu quebro o milho para mim. Eu mesmo quebro o milho. Então, e é visível, assim, a qualidade do milho
interfere diretamente no ganho de peso, porque 70% é a base da dieta é o milho, não adianta, não tem como fugir disso. Teve alguns momentos que aqui, bem próximo, a 30 quilômetros, a gente tem casca de soja. Casca de soja é um preço bem interessante, é um produto que dá mais energia, mas eu só consigo usar a casca de soja 10%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo eu tendo um outro produto que poderia substituir o milho, é muito interessante o preço, mas eu não faço isso, porque se eu tentar substituir o milho, vai me reduzir o ganho de peso. Então, para mim, ter um milho de qualidade é fundamental no confinamento. A dieta, o milho é a base de tudo. Claro Então, que eu aproveito isso para colocar os 10%, porque ele também vai me ajudar em outras situações dentro do confinamento. E o preço sendo acessível também ajuda a baixar o custo. então vamos lá. Então, mais uma vez, o basicão, como diz o outro, é o quê? É o milho, a soja e o núcleo. Isso. Para Perfeito. não errar para mais nem para menos, digamos assim. E ter a certeza de um sucesso, entre aspas. Né? Essa história de ficar procurando para substituir por questão de custo, isso é muito arriscado na rentabilidade do negócio. Né? E porque terminação é tempo. Então você está perdendo tempo. Né? Você está perdendo tempo, então experiência quem tem que fazer aí é a Embrapa, as universidades, mas normalmente quem faz também é o produtor, né? Ele vira um pesquisando, ainda mais quando não tem informação para ele aprender. Mas voltar ainda na questão da alimentação, você tem uma mini, eu vi uma mini fabricação aí, né? Uma mini fábrica de ração. Gostaria que você falasse. Você falou que comprou o núcleo, depois mudou outro núcleo. O núcleo também é muito importante, né? Para combater a questão, ajudar na questão aí da acidose, né? Você teve problema com acidose também no seu início aí? Como é que foi essa questão? Tá. Quando a gente começou a estudar e fez o curso com o Daniel Barros, para tentar entender a melhor forma de produzir a própria dieta para os animais, a gente se deu conta que seria importante conseguir e ter do lado do confinamento uma mini fábrica. Eu chamo uma mini fábrica porque, vamos aos detalhes. O feno de Tifton seco, para te ter um aproveitamento, ele dá um resultado interessante, ele tem que ter no máximo de 2 a 3 centímetros. Como vem num fardo, o feno de Tifton de 18, 20 centímetros, eu tive que comprar um triturador de feno, que reduz 18 para 8, e depois disso, de passar num triturador especial de feno, ele passa dentro de um moinho, que eu tenho um moinho junto ao lado do triturador de feno. Quando eu consigo passar o feno nesses dois equipamentos, ele se transforma num feno, numa fibra de 2 a 3 centímetros. Qual é a vantagem disso? Que realmente ele vai fazer um processo no animal e vai se tornar fibra mesmo, e outro, ele lambe o coxo, não sobra nada, eu não tenho perca. O milho, a gente compra inteiro e passa no moinho, que vai acontecer, ele vai quebrar pela metade. Então, isso já para mim deu um resultado bem interessante. O animal come melhor e também dá uma conversão alimentar interessante. E aqui a Supra, que é a nossa parceira, é uma ração própria para confinamento, com 36% de proteína, que é o que ajuda mesmo a engordar. Então, a gente já fez testes com outros concentrados, não deu um resultado tão bom igual o da Supra. Como no início eu havia falado que a gente controla tudo que o animal come, a gente controla o peso que ele chega, o peso de 30 dias, o peso de 60 dias, hoje o que está acontecendo, os números nos mostram o seguinte:
o animal come em torno de 4,5 kg e converte em 1 kg de carne. O animal come aqui em torno de 1,5 kg por dia. A média é 1,5 kg por dia que ele consome, porque dentro do confinamento ele é uma baia que dos dois lados tem coxo e a dieta fica disponível o dia inteiro. O animal, todo momento que ele tiver fome, ele vai comer. E o ganho de peso diário, animais de qualidade, uma média é de 200 a 300 gramas dia. O que muda? Muda muito de animal para animal. Animal que chega aqui muito fraco, um animal que chegou aqui, mas nunca viu agulha, nunca recebeu um vermífugo, e está com 4, 5 meses, ele não vai ter um desempenho de um animal que vem numa fazenda, que recebeu todos os protocolos, todos os procedimentos, que foi bem alimentado, teve uma mãe leiteira, uma matriz que desde o início que produzia bastante leite, que um animal que não passou fome. Então, esse animal que chega aqui, a gente chama em bom estado, tanto corporal como sanitário, esse animal engorda 300 gramas diário. Então, uma média é 250 gramas dia. Claro, hoje, qual é a raça que o João mais gosta? Qual é a raça que dá mais resultado? Eu diria assim, toda a fronteira do Rio Grande do Sul, quando eu vou comprar, a raça que mais é ofertada é a Corredale, que é a que mais tem oferta é Corredale. Agora, para mim, no ano passado, os animais, a raça que deu mais conversão, mais rendimento, inclusive rendimento de carcaça, que depois eu queria falar sobre isso também, quando vai para o frigorífico, qual é o rendimento de carcaça? Foi Hampshire Down. Os animais da raça Hampshire chegaram aqui com 30 quilos, eu entreguei todos com quase 45 quilos, e foi o que teve a melhor conversão e o melhor rendimento de carcaça. Claro que a oferta desse animal ainda é pequena. E esse ano ainda foi menor, porque todas as borregas, todas as cordeiras fêmeas, o criador manteve na fazenda, ele não entregou para o frigorífico, ele não entregou para o confinador, porque ele está vendo que a ovinocultura é um bom negócio. Então, a gente está prevendo para o ano que vem um aumento de animais, um aumento na criação no Rio Grande do Sul de ovinos. Ô, João, eu vou adiantar aqui para o grupo, não sei por quê, não sei se eu me passei no tempo, que eu marquei 1h30 de bate-papo, ainda vai dar 1 hora. E me parece que daqui a 5 minutos esgota. E se cair, eu reabro automaticamente, jogo no grupo do webinar o link novo. Aí nós vamos dividir o webinar hoje em parte 1 e parte 2, né? Então a gente está falando nesse primeiro momento aí de sanidade e vamos ficar na dieta, que aí depois a gente volta para a questão de instalações, para a questão de preço, questão de rentabilidade, questão mais da economia, né? Vamos até cair aí ainda na questão da dieta. Perguntaram aqui se pode passar alguma informação sobre a ração Supra. Eu depois posso passar aqui o contato, telefone. O João está aí no grupo do webinar. É bom a gente ter o grupo por causa disso, que ele já socializa aí, se aqui na Bahia vende Supra, se tem representante, que é um contato, né? O Daniel Barro, que ele se refere, é um veterinário, que é uma espécie de um consultor da Supra, né? Ele trabalha muito com terminação e se tornou um consultor da Supra e dá toda essa assessoria junto com a comercialização dos produtos aí com os produtores aí no Rio Grande do Sul, salvo engano. Então, voltando aí, você falou, eu lhe pergunto também da silagem, você não ouviu você falar da silagem. Já usou, usa silagem de milho? Como é que você trabalha essa questão da silagem também? Na verdade, silagem de milho eu nunca usei, mas conheço pessoas na volta que utiliza e não dá um bom resultado, principalmente no rendimento de carcaça.
O cordeiro que só come silagem, além de demorar um pouco mais o tempo de terminação, quando chega no frigorífico, o rendimento de carcaça é bem inferior ao animal que come a dieta que eu utilizo. Certo. É, a parte de sal, como é que você trabalha? Fica no... Aqui a gente sempre utilizou a mesma dieta, sempre há um ano e pouco, né? É milho, feno de Tifton, seco e triturado e o concentrado da Supra. A única coisa que a gente mudou um pouquinho é incrementar. No momento que a casca de soja está a um preço inferior, a gente incrementa, tira 10% do milho e bota 10% de soja, casca de soja. Somente essa foi a alteração. Mas em termos de ganho de peso, para mim, eu estou super satisfeito com essa dieta. Perguntaram aqui também sobre colagem BRS, capim-açu na dieta, silagem. Acho que você já falou aí um pouco de silagem. O que é que você já ouviu falar? O que é que você acha? Não estou ouvindo. Falaram aqui Eu acho que o também. microfone está desligado. Ah, falaram aqui, uma pergunta aqui sobre colagem BRS, capim-açu na dieta, silagem, enfim. Você usa alguma coisa disso? Já, como é que você... Não uso nada, nada. outra coisa, É que e o sal? é que Sal mineral à vontade, não usa também? nada. É que esse concentrado da Supra, ele já é completo, não tem necessidade de acrescentar sal ou algum outro suplemento, ele já é completo. Não Pronto, tem necessidade. pronto. Nunca utilizei e não fez falta. Outra coisa também, você tem observado também alguma diferença num período de ano? O clima tem influenciado na alimentação, e na própria engorda em si, em termos de rendimento e conversão? Isso, é interessante essa pergunta. Nós aqui no verão, janeiro, fevereiro, muito calor, 42, 40 graus, o calor absurdo que teve feito nesse ano, janeiro, fevereiro. Mesmo sendo um galpão aberto, que tem bastante ventilação, mesmo o animal estando esquilado, sem lã, o animal sofre muito com calor. Então, tanto que assim, ó, durante esses meses de janeiro, fevereiro, 40 graus durante o dia, o animal não come. Ele deixa para comer só no período da noite, que é um pouco mais fresco. Então, como devido ao calor, ele come menos e engorda menos. Ou seja, teve alguns meses ali que, em vez de dar uma média de 50 dias, passou para 60 dias. O animal diminui o consumo devido ao calor. Já no inverno, ele come mais e se apronta mais rápido. Daqui a um dia vai ter que botar ventilador, né? Nessa época, aqueles ventiladores de É. faca de leite que bota pendurado para ter um melhor conforto térmico dos animais, né? Outra questão também, é, sua área é pequena, né? Que você acho que não falou. Fala aí qual o tamanho da sua área. Sua área não tem condição de produzir nada, salvo engano, não sei se produz. Na verdade, assim, ó, a parte do galpão são 18 metros por 100 e a fábrica de ração é 15 por 19. Então, a área da fábrica e do confinamento é um espaço pequeno. A minha área aqui no sítio são 15 hectares de pastagem. Então, é uma área muito pequena. O que eu consigo fazer principalmente nesse verão, foi um verão muito atípico, que deu muito calor e chuva. Então, a pastagem veio demais, demais, muita pastagem. E aqui a gente havia plantado aveia de verão, aveia ucraniana, nessas 15 hectares. Então, como chegou um momento que eu não tinha espaço suficiente dentro do galpão, eu larguei 500, 600 animais que passavam o dia na pastagem e à noite eles iam para a mangueira onde eu dava um suplemento. Que o suplemento, na verdade, é
Sim.